Você sabe o que é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo? Sabia que ele pode ser herdado? E quais são os novos tratamentos para o TOC que estão mudando vidas? Então nesse vídeo nós vamos explorar o que a ciência tem a dizer sobre o TOC. Vamos lá! Oi pessoal, eu sou o Dr. Matheus e hoje nós vamos mergulhar em um tema fascinante, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E nós vamos então falar como o TOC afeta as famílias, quais são as causas e os tratamentos mais recentes e novidades promissoras sobre esse assunto. Então, se você já é novo aqui, se inscreva no nosso canal e deixe um like, que isso nos ajuda a espalhar informações importantes sobre saúde mental. E este vídeo aqui foi feito com base no artigo Um Estudo Familiar do Transtorno Obsessivo Compulsivo, publicado na revista Archives of General Psychiatry. O que é o TOC? Então, pessoal, o transtorno obsessivo compulsivo, ou TOC, ele então é caracterizado por dois elementos principais, que são as obsessões e as compulsões. Obsessões são aqueles pensamentos intrusivos que vêm contra a nossa vontade, muitas vezes também são repetitivos e que causam muita angústia. Já as compulsões, elas são então os comportamentos ou rituais que a pessoa faz para tentar aliviar a ansiedade vinda da obsessão. O TOC, ele afeta de 1 a 3% da população mundial, sendo uma das 10 condições mais incapacitantes que existem de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde. E isso, pessoal, pode ser muito impactante porque o TOC pode impactar várias áreas da vida da pessoa, tanto a vida social, profissional ou até a vida acadêmica, o estudo que uma pessoa pode desenvolver. O papel da genética no TOC. E você sabia que o TOC pode ser hereditário? Então, pessoal, tem vários estudos que mostram que parentes de primeiro grau de uma pessoa com TOC têm quase 5 vezes mais chances de desenvolver esse transtorno. E, curiosamente, as obsessões parecem ser mais associadas à família do que as compulsões. Então, vou dar um exemplo. Pensa, por exemplo, numa pessoa com medo persistente de contaminação. Seria, por exemplo, um toque de higiene. Outras pessoas da família até podem ter o mesmo medo, mesmo que não apresentem o mesmo comportamento de lavar as mãos. Isso indica, então, que as obsessões elas podem ter um componente genético mais forte ou serem mais caracteristicamente herdadas do que as compulsões. Em outro aspecto importante é a idade de início do TOC. Pessoas que já começam a apresentar sintomas desde muito cedo na vida, por exemplo, desde os 18 anos de vida, tendem a ter uma relação familiar mais forte com o TOC. Já aquelas outras pessoas que desenvolvem sintomas já na vida adulta, elas já não têm tanto associação genética. E estudos com gêmeos também mostram como essa relação genética é forte. Quando tem pessoas que são gêmeas idênticas, a chance de concordância entre elas é de 80% a 87%. Já entre gêmeos fraternos, que são irmãos que nasceram juntos, mas não têm a genética coincidente, essa concordância, no caso do TOC, fica de 47% a 50%. E essas descobertas são bem interessantes para que no futuro até pesquisas talvez consigam identificar genes específicos relacionados ao TOC, mas por enquanto não conhecemos. Teorias sobre as causas do TOC. Então, pessoal, quando a gente fala das causas do TOC, temos então 3 pilares principais: pilar biológico, ambiental e psicológico. Então, quanto ao aspecto biológico, o TOC então ele está associado a algumas disfunções em alguns circuitos cerebrais, especialmente no circuito córtico-estriado talâmico-cortical. E há também um desequilíbrio de serotonina, que é justamente onde os medicamentos para o TOC agem. Então, do lado ambiental, a gente sabe que algumas infecções estreptocócicas, causadas por essa família de bactérias, isso na infância, elas podem desencadear o que a gente chama de PANDAS, que são os transtornos neuropsiquiátricos autoimunes da infância associados à infecção por estreptococos. Isso é uma condição rara em algumas crianças que desenvolvem alguns transtornos neuropsiquiátricos, como, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo vindo após uma infecção por estreptococos. Por exemplo, após uma infecção de garganta, que seria uma faringite estreptocócica. Nesse caso, é uma infecção causada pela bactéria Streptococcus pyogenes. Então, pessoal, isso acontece da seguinte maneira. A gente acredita que em algumas crianças, o sistema imunológico, ao tentar combater uma infecção estreptocócica, esse sistema imunológico, então, confunde algumas estruturas no cérebro com o patógeno, com a bactéria. E aí, isso gera, então, uma resposta autoimune que passa a atacar, então, o próprio cérebro dessa pessoa, dessa criança.
Mais especificamente, essa resposta autoimune ataca e causa inflamação nos gânglios da base, que são uma região do cérebro que está envolvida justamente no controle de comportamentos, emoções e movimentos. E essa inflamação, então, pode desencadear os sintomas neuropsiquiátricos, por exemplo, o toque. E além disso, alguns eventos traumáticos ou estressores significativos também podem contribuir para o início de um quadro de toque. Por exemplo, algumas experiências de abuso ou negligência na infância, por exemplo, uma criança que sofreu um abuso físico, emocional ou até sexual, tudo isso pode facilitar com que essa criança desenvolva algumas obsessões relacionadas, por exemplo, à sua segurança, à sua limpeza, ou até um sentimento de culpa que pode levar ela a ter algumas compulsões, como por exemplo, verificar portas frequentemente ou lavar as mãos excessivamente. Também a gente sabe que alguns casos de acidentes graves ou experiência de quase morte pode facilitar o início de um quadro de toque. Por exemplo, sobreviventes de acidentes de carro ou desastres naturais, eles podem, por exemplo, desenvolver obsessões relacionadas à morte ou ao perigo. E com isso, pessoal, isso pode resultar em alguns comportamentos compulsivos, por exemplo, de checagem, ver sempre se tudo está seguro várias vezes. Algumas vezes, algumas perdas significativas que uma pessoa tem, por exemplo, alguém que perde uma pessoa querida da família de maneira inesperada. Isso pode, por exemplo, iniciar uma obsessão ligada à culpa, à morte ou à saúde. Ou, por exemplo, uma compulsão para evitar alguns lugares ou até repetir com frequência algum ritual religioso. E outros acontecimentos traumáticos também podem facilitar, por exemplo, alguns diagnósticos graves, internações hospitalares traumáticas ou até mesmo doenças prolongadas. Tudo isso também pode fazer com que essa pessoa desenvolva uma obsessão contra germes, contra contaminação, ou a saúde do seu próprio corpo. E finalmente, pessoal, também tem a questão psicológica. Então a terapia cognitivo-comportamental, ela sugere que o toque surge de algumas interpretações distorcidas de situações normais do cotidiano. Isso leva então a alguns pensamentos obsessivos que vão gerar as compulsões. Então, por exemplo, um exemplo de uma interpretação distorcida. Imagina alguém que pensa que se eu não lavar as mãos exatamente 5 vezes, eu vou pegar uma doença grave e morrer. Ou então, uma outra interpretação de uma pessoa que pensa, se eu não verificar a porta 10 vezes, alguém pode entrar e me ferir, ou ferir minha família, e será minha culpa. Ou tem algumas pessoas que têm uma confusão entre o pensamento e a ação. Por exemplo, uma pessoa que pensa, se eu estou pensando em machucar alguém, isso significa que eu realmente posso fazer isso. Ela não consegue diferenciar a própria especulação de que é algo que talvez poderia fazer com uma vontade ou uma possibilidade real de ela fazer isso contra o seu próprio autocontrole. Tratamentos atuais para o toque. Então, pessoal, vamos falar sobre como tratar o toque. Então, existem 2 pilares principais para o tratamento: a psicoterapia e a medicação. Então, pessoal, para tentar ajudar essa pessoa a não ter mais os problemas que ela tem no toque, no nível um pouco mais superficial, mas que ajuda, sim, de maneira mais rápida, a técnica padrão ouro é a terapia de exposição e prevenção, em que vai aos poucos expondo essa pessoa naquela situação que ela teme. Por exemplo, se ela tem medo de ficar com a mão suja, às vezes tentar deixar ela inicialmente só pensar nessa situação, ou às vezes, por exemplo, encostar na terra e ficar um tempo sem isso. Enfim, uma exposição aos poucos daquilo que a deixa um pouco mal. É claro que não vai colocar para pegar em algo que possa, de fato, ser ruim para a sua saúde, sei lá, pegar no lixo, de verdade, não precisa de tanto. Mas às vezes é algo muito superficial, é um pouquinho de sujeira, de poeira, por exemplo, mas aos poucos, sempre no crescente. Às vezes inicialmente, como eu falei, às vezes só pensar na situação. E o objetivo aqui então é reduzir essa ansiedade e quebrar então essa associação das obsessões com as compulsões. E ao mesmo tempo, numa terapia cognitiva, também vai tentar identificar quais são os pensamentos distorcidos que essa pessoa tem, como por exemplo uma superestimação do perigo ou uma responsabilidade excessiva, e dessa maneira consegue então substituir esses pensamentos por outros mais realistas. Por exemplo, mostrar para esse paciente que mesmo sem lavar as mãos uma vez, isso não vai fazer com que ela se torne doente. Mas normalmente isso não basta, tá? E para muitos pacientes vai ser necessário também medicação, e aqui muitas vezes a gente usa inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que são, por exemplo, medicamentos como fluoxetina, sertralina, outros da família também. E em alguns casos graves ou resistentes,
Também a gente pode usar clomipramina, que é um antidepressivo da classe dos tricíclicos. Pode ser uma opção interessante, porém tem a desvantagem de precisar de vários comprimidos, né? Às vezes até mais de 10, porque esse medicamento é considerado mais fraco um pouco, então precisa de uma quantidade grande de comprimidos. Outra opção interessante também é a fluvoxamina. E entre algumas novidades, pessoal, a gente sabe que a estimulação cerebral profunda vem se mostrando então algo bem interessante e promissor para alguns casos. E tem também alguns estudos com a psilocibina, tá? Que é um produto derivado dos cogumelos, isso para toque refratário. Então, pessoal, o TOC é um transtorno complexo, influenciado por vários fatores genéticos, biológicos, ambientais e também psicológicos, mas as inovações para o seu tratamento e também pesquisas estão cada vez trazendo mais esperança para essas pessoas. Então, pessoal, agora vamos para algumas perguntas bem comuns feitas na internet sobre o TOC. Então, aqui primeiro, quais são os sintomas mais comuns do TOC? A gente falou aqui várias vezes que é muito comum o TOC de higiene, né, de contaminação, em que normalmente a pessoa, por exemplo, lava a mão muitas vezes, às vezes até se fere as mãos por causa disso, ou toma banho. Tem também o TOC de organização, né, que é de se incomodar, às vezes algumas questões mínimas, né, o alinhamento de, sei lá, livros na mesa, quadros, né, muito comum também. E muitas vezes tem um pensamento do tipo, precisa fazer algo para algo não acontecer, que seja do tipo, se eu pisar na linha eu penso que alguém pode morrer, ou então se eu não fizer isso, se eu não der algumas voltas, pode acontecer algo ruim com alguém da minha família. Então tudo isso é bastante comum. O TOC tem cura? Bem, essa é uma pergunta bem interessante porque é comum em quem tem TOC ter alguns momentos em que a pessoa deixa de ter os sintomas, tá? Mas às vezes ele volta. Ou volta da mesma maneira que antes ou volta modificado. Então, por exemplo, a pessoa que às vezes tinha um TOC de higiene, né, no determinado momento da sua vida, depois passa a ter um de organização. Mas também é possível que aquela pessoa, né, que já teve, né, a gente consiga estabilizar e fazer com que ela fique, às vezes até anos, né, ou quem sabe nunca mais voltará a ter. TOC é o mesmo que perfeccionismo? Não é, né, mas tem sim, claro, né, algumas semelhanças. Né? Perfeccionismo é algo mais próximo até do que a gente poderia chamar de transtorno de personalidade obsessiva, que aí seria assim, quando tem um probleminha nesse sentido de muitas vezes organização, né, um perfeccionismo, mas TOC é algo mais grave. Né? No TOC tem a obsessão, né, e ou a compulsão, de maneira que traz problemas significativos para a sua vida. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você tem interesse em aprender ainda mais sobre saúde mental, entre aqui na nossa descrição e conheça o nosso curso, o Mind Masters Club, onde eu ensino tudo sobre saúde mental. Valeu, pessoal, e até a próxima!